Glória a Deus, que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Eclesiastes capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Amém. Todos os livros da Bíblia, eles foram inseridos na palavra de Deus com propósito, foram revelações de Deus. E Eclesiastes é um livro daqueles que lemos pouco, por ser um livro poético, com uma linguagem um pouco diferente dos demais, e também por ser um livro de reflexão do sábio rei Salomão. Então, em alguns momentos, ele não está afirmando doutrina, ele está mostrando reflexões, pensamentos, conflitos. Ele está mostrando como ele estava pensando acerca dos dilemas da vida, das crises existenciais que todos nós podemos passar em alguns momentos da vida. E para esse momento que vivemos hoje, como em qualquer tempo, Eclesiastes ele é essencial, porque ele fala sobre o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? Esse é o tema geral do livro. Salomão levanta questões para nos fazer pensar e refletir se estamos compreendendo o propósito de Deus para a nossa vida. E no capítulo 1 que lemos, ele mostra sobre a vida sem a visão iluminada pela graça de Deus. Se nós olharmos para a vida, para a nossa existência, sem a graça, sem o Espírito Santo iluminar os nossos olhos, a nossa visão, a vida fica sem sentido, a vida se torna algo vão, inútil. Então a inutilidade da vida, a vaidade da vida, colocada no capítulo 1 de Eclesiastes como a realidade de olharmos para a nossa existência sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Nós só vamos ver com os olhos naturais, e com os olhos naturais nós não vamos contemplar a glória de Deus, as maravilhas do Senhor,
o propósito da nossa existência. E vamos ver de maneira pontual como é a nossa vida sem os olhos iluminados pela graça de Deus. Em primeiro lugar, sem a graça de Deus nos iluminando, nós vamos olhar para a vida sem propósito. Perceba quando no versículo 2, Salomão diz: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades. Então ele inicia já o capítulo dizendo que tudo é vaidade. E aqui a palavra vaidade não é aquela que usamos muito para pessoas que gostam de investir muito na beleza física, aparência, mas a palavra vaidade significa vazio, oco, algo inútil, que não tem propósito, não tem significado. Então, quando Salomão afirma vaidade, tudo é vaidade, ele está mostrando se vivermos sem a luz da graça de Deus, sem os olhos iluminados pela graça de Deus, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a nossa existência perde o significado, é vazio. E é isso que ele está dizendo. Por isso ele fala no versículo 3: que proveito tem alguém de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Você trabalha. Se você não vê isso com um propósito, debaixo da luz de Deus, isso não tem sentido, isso fica vazio. E o homem contemporâneo, o homem pós-moderno, que é tão humanista, voltado para ele mesmo, antropocêntrico, a sociedade hoje, ela tenta colocar sempre o homem no centro de todas as coisas, o egoísmo. Ele trabalha tanto, mas perde o sentido da vida. Por quê? Porque os olhos estão ofuscados e eles não têm a visão de Deus. Se nós perdermos a visão da graça de Deus, o nosso trabalho, a nossa existência fica sem propósito. No versículo 4 mesmo ele diz: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele está mostrando essa mudança de gerações e tudo que a gente fizer, irmãos, sem a graça de Deus, a gente acaba vivendo sem propósito. Em segundo lugar, sem a graça de Deus nos iluminando, nós vamos olhar para toda a criação como uma obra do acaso. No versículo de número 5 em diante, Salomão começa a descrever, irmãos, as obras da criação de Deus. Ele diz: o sol se levanta e o sol se põe. É algo tão maravilhoso, né? A Bíblia diz que a cada amanhecer as misericórdias do Senhor se renovam. Ou seja, o nascer do sol é um ato profético de Deus, nos dizendo que Ele nos ama e nos está dando uma nova oportunidade de vivermos melhor, de corrigirmos nossos passos e de estarmos na presença dEle. E aqui o que Salomão está mostrando é olhar para a criação, mas sem a graça de Deus nos iluminando. Então ele diz: o sol se levanta e se põe e volta ao seu lugar e vai nascer de novo. Versículo 6: o vento vai para o sul, faz o giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Os rios correm para o mar. Parece até que ele está descrevendo algo maravilhoso e belo, como em muitos momentos da Bíblia, mas se você perceber, olha o versículo número 8: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que ele está dizendo é que tudo que ele está observando da criação, sem o entendimento de Deus, não tem sentido, é obra do acaso, é uma repetição que nós vamos até mesmo nos enfadando de olhar para a criação e parecer que perdeu qualquer sentido a existência das coisas e a nossa própria existência. Irmãos, há muitas pessoas vivendo assim, frustradas, deprimidas, e alguns até que conhecem a palavra de Deus, mas que quando perdem a visão da graça, elas podem olhar para tudo de uma maneira como se fosse tudo obra do acaso. Nós não conseguimos olhar para o vento, para o mar, para os rios, para os montes
e ver que são sinais do poder de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus. Como o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. O salmista diz isso porque ele estava olhando com o olhar da graça de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor desembaça os nossos olhos, nós enxergamos a vida, as pessoas com amor, com propósito, com alegria. Então, em muitos momentos, lendo Eclesiastes, parece que Salomão está até um pouco entediado, deprimido. Na verdade, ele está aqui, irmãos, levantando reflexões iniciais para nos conduzir ao final do livro, onde ele vai mostrar o sentido pleno da vida. Mas voltando para o texto, então, sem a visão iluminada pelos olhos, pela graça de Deus, sem os olhos abertos pela graça de Deus, em terceiro lugar, nós não enxergamos as coisas novas que Deus está fazendo. Nós não conseguimos ver que além da criação que já existe, Deus todos os dias faz coisas novas. Mas nós não vemos isso sem a graça. Olha só o que está no versículo de número 9. O que foi é o que há de ser, o que se fez se tornará a fazer, não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? E aí Salomão diz, não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Ele está mostrando uma reflexão sem a graça de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, Isaías 43:18, o Senhor diz, eis que eu faço coisa nova que está saindo à luz. Mas Ele mesmo, o Senhor, nos diz, porventura vocês não perceberam? Ou seja, nós não vamos perceber o que Deus está fazendo, se não for pela graça de Deus, se não pararmos e nos quebrantar e adorar ao Senhor e olhar para o Senhor, nós não vamos ver o que Ele está fazendo todos os dias. Todos os dias. O fato de você agora estar ouvindo esta mensagem é graça de Deus, de te dar audição, de te dar capacidade de assimilar e de ter de alguma forma encaminhado essa mensagem até você. Então, a graça de Deus nos faz ver a vida como uma renovação diária. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a nossa alma, se desgaste, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em Romanos 6,4, a Bíblia diz que em Cristo nós vivemos novidade de vida. Em Cristo todos os dias eles são novos, porque são novas oportunidades, possibilidades de vivermos na presença dEle e de manifestar a glória dEle, e testemunhar da palavra dEle. Então todos os dias tem um propósito, mas sem a graça de Deus nós não vemos nada de novo. E em quarto e último lugar, o capítulo 1 de Eclesiastes nos mostra que sem a graça de Deus iluminando os nossos olhos, nós vamos buscar no conhecimento humano, intelectual, o significado e a satisfação para a nossa vida. Nós vamos buscando nas coisas humanas, e a sabedoria humana, ela contraria a sabedoria de Deus. E aí, olhe comigo no versículo 12 em diante. Salomão diz, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel. E no versículo 13 ele diz, eu dediquei-me a investigar e me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Os irmãos sabem que Salomão recebeu de Deus sabedoria maior do que todos os seres humanos que já passaram pela terra. Mas o fato dele ter recebido sabedoria de Deus não o livrou de cometer graves erros e de, ao término da sua vida, não estar experimentando a plenitude de Deus, mesmo recebendo. E por quê? Uma das razões ele mostra aí, que ele se dedicou bastante para um conhecimento e sabedoria humana, e isso tornou o trabalho dele cansativo. Versículo 13, que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Ele está aqui desabafando, dizendo,
eu tentei estudar e examinar todas as coisas. Ele usou a sabedoria que Deus deu a ele, mas para tentar entender e explicar todas as coisas da vida. Irmãos, a vida é feita de muitos mistérios. Nós devemos estudar. A ciência é uma possibilidade da graça de Deus para que o homem também, através dos recursos que o próprio Senhor dá, ele possa viver uma vida mais confortável, superar tantas questões, né, na área da saúde, aí na área das construções, a sabedoria que Deus dá para os homens administrarem. Ou seja, existe uma sabedoria que Deus dá ao homem e que ela é maravilhosa, mas ela deve ser usada para glorificar o próprio Senhor. Quando o homem constrói, quando o homem consegue fazer os grandes aviões, as grandes construções, as invenções, as descobertas da medicina, o avanço da tecnologia, tudo que o homem consegue alcançar é pela graça comum de Deus. O homem deveria parar e adorar o Senhor, e glorificar o Senhor, e diante daquilo que ele não entende, ele deveria adorar, glorificar o Senhor, e simplesmente crer na palavra de Deus. Mas não, o homem natural, a tendência nossa é se encher de conhecimento e sabedoria humana, tentando buscar nessas coisas propósitos e até satisfação. E olha o que Salomão diz no versículo 14: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele se frustra, porque ele coloca aí no conhecimento humano a sua expectativa de vida. E Romanos capítulo 1, versículo 21 diz que por não glorificar a Deus, nós nos tornamos nulos em nossos próprios raciocínios, e o coração insensato se obscurece. Ou seja, o homem que começa a idolatrar a ciência, o conhecimento, a sabedoria própria, ele cai no auto-engano. Ele começa a ficar frustrado com aquilo que ele não compreende. Ao invés de adorar a Deus, contemplar ao Senhor e andar pela fé, ele quer andar pelo conhecimento e sabedoria natural. Versículo 16: eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, superei sabedoria todos que governaram em Jerusalém. Salomão está dizendo a sua experiência. Ele diz: o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria, do conhecimento. Mas aí no versículo 17, olha o que ele diz: assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e a falta de juízo, mas descobri também que isso é correr atrás do vento. Irmãos, a Bíblia nos incentiva ao estudo. É importante a compreensão do que nós estamos querendo compartilhar, mas a Bíblia nos mostra que toda sabedoria humana tem limites, e nós não podemos colocar no conhecimento, na sabedoria humana, a nossa expectativa, o nosso propósito de vida. Quantos médicos tão cheios de sabedoria e tão usados pela graça de Deus, mas que estão em depressão, sem sentido, sem propósito. Muitos se tornam dependentes químicos, muitos até, infelizmente, acabam sucumbindo no suicídio. Isso acontece entre grandes homens de saber notório, mas aqueles que conhecem o Senhor, eles serão fortes e farão proezas. Como Daniel, o profeta Daniel diz isso: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Há um lugar na nossa vida para o conhecimento e para o estudo, mas nós precisamos entender que a vida só tem sentido se ela é vivida pela fé em Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais, que nós existimos com um propósito eterno. Deus, Ele planejou a nossa vida e o mundo e todas as coisas criadas. Ele criou pela palavra e Ele planejou eternamente que todas as coisas existissem para o louvor da glória do Senhor Jesus. Esse é o sentido da vida. É em Jesus, pelo Espírito Santo nos iluminando, que nós discernimos a vida, nos alegramos na vida, superamos os dilemas da vida que serão levantados também pelo pregador aí do livro de Eclesiastes. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos
viver na presença de Deus todos os dias. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque em tempos onde as pessoas estão em tantos conflitos existenciais, sem propósito, sem compreender o porquê estão vivendo, de onde vieram, para onde estamos indo, a Tua palavra nos dá todas essas respostas essenciais que nós precisamos ter para uma vida plena, e a resposta é o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Tu és o Filho de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo, e em Ti nós somos salvos, libertos, curados, perdoados, e em Ti, Jesus, nós podemos ter comunhão com o Pai, e pelo Espírito Santo nós podemos ver a vida, ver a nossa existência e até as provações, com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Em todas as coisas queremos viver para o louvor da Sua glória. Em Teu nome, Jesus, nós Te agradecemos e oramos. Amém, Senhor.